Às vezes a gente encontra assim na internet ou alguém canta perto da gente uma canção e aquela canção vai falando com a gente, né, durante algum tempo. E Renato falava conosco para que a gente recordasse de alguma palavra, que algum dia, um versículo, alguma coisa que ficou no nosso coração. E essa semana, né, final da semana passada, começo dessa semana, essa música, ela falou muito comigo, né? Eu não vou cantar aqui, mas eu queria que você pudesse repetir comigo essa canção para a gente começar a partilha. Ele vai dizer assim, a canção diz assim: somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei a minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei a minha esperança. Pois só em ti a minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti a minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Então essa canção, ela foi falando comigo durante esses dias, e essa realidade que somente em Deus nós encontramos um lugar onde a gente pode edificar, construir a nossa casa. Somente nele a gente pode encontrar um lugar para a nossa alma descansar. Somente nele, em lugar nenhum mais, em nenhum outro lugar. Qualquer outro lugar não faz sentido se o Senhor não estiver nele. E nenhum lugar continua o mesmo se Jesus passar por ele. Quando ele passa, ele muda tudo. Ele muda a história, a vida das pessoas que ele encontra pelo caminho. O Evangelho de hoje vem falar da vida de um homem que não diz, né, o nome dele, e esse homem sou eu, é você. Mesmo você sendo mulher, mas essa pessoa aqui, Jesus encontrou com ele hoje, sou eu, é você. E ele, encontrando conosco, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida, ele muda o ambiente aonde ele se encontra conosco. E nada mais é o mesmo. Tudo muda, tudo se transforma, tudo se renova. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 16. E a gente vai ouvir esse Evangelho, eu vou ler ele, todos os versículos, e eu queria que você fosse prestando atenção nos detalhes desse encontro de Jesus, né? Esse encontro maravilhoso que Jesus teve comigo e com você. Não é o homem do Evangelho que Jesus encontra hoje. Sou eu e é você. Ele encontrou comigo. Ele encontrou com você. Diz assim o Evangelho: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos um anjo do Senhor
descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu vou repetir esse versículo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se achava retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficastes são, já não pequeis, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhe disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Meus amados irmãos, esse texto vem trazer para nós essa história que é minha e que é sua. Quando eu li esse evangelho hoje, que eu já tinha lido outras vezes, eu me punha a pensar: Senhor, quantas vezes vem algo sobre a nossa vida e esse algo às vezes é tão rápido, é tão ligeiro, é tão depressa. Passa talvez alguns dias, alguns meses, quem sabe até um ano. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, agora, atualmente, esse homem viveu à beira daquela piscina quase toda a minha vida. Eu tenho 42 anos. Ele viveu 38 anos ali enfermo. 38 anos. Eu dizia: Senhor, é toda uma vida. E muitas vezes a gente fica angustiado. Claro que por conta da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, a gente fica mesmo, um pouco para baixo. A gente fica com medo, a gente fica angustiado. Mas olhando para a vida desse homem, olhando para essa história, a gente fica aí, às vezes, criando tempestade num copo d'água. Às vezes a gente fica criando temporal
em um copinho de água. Porque foi uma vida, meus irmãos, toda uma vida que esse homem ficou ali enfermo. Mas existe alguém, existe uma pessoa que pode mudar a nossa vida, que muda a nossa história. A irmãzinha deu testemunho. Depois daquele dia que encontrou-se com Jesus, a sua vida não foi mais a mesma. O lugar onde ela estava também foi mudado. Toda a situação foi transformada. Meus irmãos, aqui tem alguns significados nesse texto. Eu não vou fazer uma interpretação muito aprofundada, mas tem coisas aqui, palavras que precisam ser trazidas para o nosso entendimento. Por exemplo, a palavra Betesda, né? Versículo 2: há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Veja, essa palavra Betesda é a junção de duas palavras que significa lugar da misericórdia ou casa da misericórdia. Aquele homem não estava em qualquer lugar. Aquele homem estava no lugar da misericórdia. Aquele homem estava na casa da misericórdia. Tem até o nome, né? Casa de misericórdia, né? Os hospitais, né? Se não me engano, né, Renato? Casa de misericórdia. Ou seja, ele não estava em qualquer lugar. Ele estava em um lugar aonde a misericórdia iria se manifestar na vida dele. E quem é a misericórdia? Nós rezamos: salve rainha, mãe da misericórdia, ou mãe de misericórdia. Jesus é a misericórdia por excelência. A Santíssima Virgem Maria é mãe de misericórdia, porque ela é misericordiosa, mas também é mãe da misericórdia por excelência, que é Jesus. E esse Jesus que é misericórdia, ele encontra-se conosco na casa da misericórdia. Ele se encontra conosco no lugar de misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia é sentir a miséria do outro, é sentir o sofrimento do outro, é se colocar no lugar de quem está sofrendo. E Jesus é misericórdia. Por quê? Porque ele se coloca no lugar do outro. Ele veio morrer na cruz no meu lugar, no seu lugar. E outra coisa, outra palavra que nos chama a atenção é pórtico. Esta palavra pórtico significa um lugar coberto à entrada de um templo ou de um palácio ou de um castelo. Então aquele homem estava num pórtico, um pórtico de uma casa, de um templo, e aqui era do templo. Esse pórtico, meu irmão, minha irmã, na nossa vida é a igreja. Esse pórtico na nossa vida é a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse pórtico é a igreja. E alguém pode dizer: irmão Denis, mas eu vivo a minha fé de maneira tão bem, tão tranquila, fora da igreja, nem preciso da igreja, nem preciso vir para a igreja. Se você olhar direitinho, você vai perceber que Jesus, ele nos encontra na sua igreja. Ele vem ao nosso encontro na sua igreja, porque é na igreja que se realiza a ação da graça de Deus por meio dos sacramentos. Essa piscina, lavar-se na piscina. Ele foi se lavar, ele foi lavado. Aqui nós podemos ver uma figura também do batismo. Ele foi mergulhado, né? Aqui não diz que ele foi, porque toda vez que ele tentava ir, quando ele pensava em ir, alguém ia no seu lugar. Mas Jesus, há 2 domingos atrás, Jesus, ele era quem? Ele foi apresentado para nós como quem? O poço, maior do que o poço de Jacó, a fonte da água viva. Então aquele homem
se jogar naquela piscina e não tinha quem o levasse, se jogou em Cristo, se jogou em Jesus, o poço de Jacó, o novo poço de Jacó, a fonte da água da vida, e ele foi totalmente curado. Então nós podemos ver aqui que a graça de Deus ela vai agindo por meio dos sacramentos. E os sacramentos acontecem, são administrados dentro da igreja. Nós somos chamados a viver em comunidade, a vivermos na igreja. E não somente a igreja aqui, estrutura, prédio, mas a igreja, a comunidade. Deus não salvou uma pessoa, Ele salvou um povo. Na antiga aliança Ele chama um povo, na nova aliança Ele chama um povo. Então Deus nos chama. E esse homem passou 38 anos querendo ser tocado, querendo ser curado, querendo ser liberto, querendo encontrar um sentido para a vida. E talvez você esteja procurando um sentido para a sua vida. Talvez você esteja procurando um sentido para a tua história. Talvez esteja procurando um sentido, mesmo que não seja para toda a tua vida, mas para o que está acontecendo agora na tua vida. E você talvez esteja procurando, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo na vida? Qual o sentido disso na minha vida? Qual o propósito disso na minha vida? Domingo agora que passou, muitos perguntavam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus vai dizer, nem ele nem seus pais. O sentido dessa enfermidade, o sentido dessa tribulação, o sentido desse sofrimento é para que se manifestasse nele a glória de Deus. E talvez você fique dizendo, por que isso na minha vida? Para que se manifeste na sua vida a glória de Deus, para que se manifeste na sua vida a misericórdia de Deus, para que se manifeste na sua vida o amor de Deus. E como é que a gente consegue ver se manifestar na nossa vida o amor de Deus? Como é que nós conseguimos entender, compreender o amor de Deus que se manifesta na nossa vida? Marta e Maria nos deram essa resposta. Quando Jesus chegou onde Lázaro estava já sepultado, Marta disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer assim, olha, quem crê verá a glória de Deus. Tu crê que teu irmão ressuscitará? Eu creio, Senhor, que um dia, ou no último dia, ele ressuscitará. Aí Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Quem crê em mim, não morrerá jamais. E esse homem aqui, ele conseguiu ver a glória de Deus. Jesus perguntou para ele, deixa eu encontrar aqui, versículo 7, versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? A pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite é essa. Você quer ficar curado? Você quer solução para os seus problemas? Você quer ver o amor de Deus se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família? Você quer solução para os teus problemas? Essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. E quando Jesus pergunta, aí esse homem vai fazer o que nós sempre fazemos. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho ninguém. Muitas vezes você fica dizendo isso, mas eu não tenho ninguém por mim. É somente eu e eu mesmo. Eu não tenho ninguém que tome as dores por mim. Eu não tenho ninguém que segure a minha mão. Eu não tenho ninguém que me apoie nessa minha decisão. Eu não tenho ninguém que me dê um suporte. E muitas vezes a gente não consegue sair do lugar que nós estamos
Porque nós ficamos com essa desculpa esfarrapada. E pior, contando essa desculpa para nós mesmos. Eu não tenho ninguém. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Eu não presto. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Eu não tenho jeito. Morre logo de uma vez e... né? Porque se a gente ficar vivendo assim, a gente vai morrer assim. E ele vai dar essa desculpa. Olha, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para quê? Que me ponha no tanque. Talvez você vai dizer assim, não tem ninguém para fazer isso por mim. Não tem ninguém que faça aquilo que eu preciso que seja feito na minha vida. Não tem ninguém que pegue na minha mão e me leve para determinado lugar. Até mesmo para a igreja, né? Não tem ninguém que faça isso ou faça aquilo. Não tenho ninguém. E ele vai dizer, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E enquanto vou, aí ele diz, enquanto vou nas suas dificuldades, eu fico imaginando, olha, às vezes eu vou lendo esse texto e eu fico imaginando, imagina esse homem, ele já é assim, né? Porque a piscina era mais ou menos assim, né? Pelo que a gente vê historicamente aí de alguns relatos, era assim uma parte mais baixa e tinha alguns degraus para as pessoas poderem descer até a água, e em cima ficava naqueles pórticos, ficavam os enfermos, né? Paralíticos, coxos, cegos. Aí eu fico imaginando os paralíticos, coitados, né? Quando a água, quando se ouvia o barulho da água ser agitada, quando ele começava a se arrastar, ele já escutava outro barulho, que era talvez dezenas de pessoas pulando dentro da água, porque aquele que pulasse primeiro na água era curado. Aí eu fico imaginando, 38 anos aquele homem ali, nunca chegou ninguém para dizer assim, minha gente, vamos organizar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fila, porque aí a gente não vai permitir que ninguém passe 38 anos aqui. Eu fico imaginando aquele homem tentando chegar naquela água, e toda vez quando ele chegava na boca da piscina, já tinha alguém dentro que era cego e já saía enxergando. Já tinha alguém dentro que tinha problema de audição e já saía ouvindo. Já tinha alguém que tinha um problema até mesmo paralítico, mas que era menos complicado do que a situação dele. E quando ele pensava que naquela pessoa já estava saindo andando. E 38 anos nessa situação. E aí você consegue perceber a ausência de todos aqueles que poderiam estar te apoiando, te ajudando e não tem. Aí você vai e começa a lamúria. Mas não tem ninguém. Não tem ninguém que faça isso por mim. E de repente aparece alguém. Aparece alguém que não precisa fazer por você. Aparece alguém que não precisa de maneira alguma ocupar o seu lugar para fazer algo, vamos dizer assim, efetivamente por você. Aparece alguém que dá uma ordem com a sua palavra. Ele que é a palavra de Deus, mas com a sua palavra, como diz São João no começo do Evangelho, São João vai dizer que por meio de sua palavra tudo ele fez. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada teria sido feito. Nada do que é visível ou nada do que é invisível. Esse invisível não é, por exemplo, as bactérias. Também poderia ser, mas é todo o mundo espiritual, os anjos, os querubins, serafins, todos. Nada do que existe não teria sido feito se não fosse por meio de sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra tem o poder de criar, de trazer do nada alguma coisa à existência. E esse Jesus, quando ele se encontra com alguém, mesmo que alguém esteja morto, já entrando em estado de decomposição, essa palavra que ele tudo fez, vai dizer, Lázaro, vem para fora. E o morto, olha, o morto pôde ouvir essa palavra, porque essa palavra não é a minha, não é
a sua, não é a de ninguém que está nessa igreja, é a palavra daquele que tudo fez, daquele que tudo criou, do nada. Essa palavra entra nos ouvidos até mesmo do morto, e o morto pode ouvir e pode ressuscitar. Esta palavra, foi esta palavra que disse domingo passado: vai te lavar na piscina. Se ele não fosse se lavar, seria curado? Não. Vai se lavar nessa piscina. E aqui a mesma palavra vai dizer: olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se esse homem, ao ouvir essa palavra, levanta-te, começasse a dizer: mas Senhor, não tem ninguém que me ajude a levantar. Mas Senhor, não tem ninguém que segure a minha mão. Mas Senhor, não tem ninguém que me dê pelo menos aqui uma muleta para que eu possa me apoiar. Mas Senhor, ele não quis viver aquilo que ele vivia há 38 anos. Ele tomou a atitude de dizer: a partir desta palavra, a partir desta voz de comando que diz levanta-te, eu vou me levantar. E ele levanta e pega a cama e começa a andar. Por quê? Porque ele foi obediente à palavra daquele que disse levanta. E é isso que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa noite: levanta-te. Levanta dessa prostração, levanta. Levanta dessa tibieza, levanta. Levanta dessa angústia que você fica aí deixando que ela te mate aos poucos, levanta. Tem até uma música aí profana que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta. Se você não decidir, a partir desta palavra de Jesus, a se levantar, você vai continuar no mesmo lugar. Então levante-se, coloque-se de pé, porque o Senhor é quem nos ordena. É o Senhor quem diz: fica de pé, levanta-te, anda. E muitas vezes, meus irmãos, vai aparecer pessoas como domingo. Lembra de domingo? Era ele mesmo? Não é ele não, é alguém parecido com ele. Talvez as pessoas comecem a dizer: oxe, é Neguinho mesmo? Está em texto dos homens? É Wagner mesmo? Não é ele não, é alguém parecido com ele, é alguém da família. Não é ele mesmo. Porque a partir de uma palavra que ele ouviu, ele se colocou de pé. E ao se colocar de pé, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. Então que nós possamos ouvir esta palavra neste lugar, esse lugar de misericórdia, esse lugar que Deus faz questão de passar por ele. Para muitos era um lugar somente onde se encontravam pessoas enfermas, mas é um lugar que o Deus Todo-Poderoso quis passar por ele. Está ficando de pé. Esse evangelho de hoje foi para mim. Foi para a senhora? Foi para mim também. Foi para nós. Mas eu sei que foi de maneira especial para a senhora. Eu creio.